Olá, boa noite a todos, amigos, amigas, do nosso canal Fé Sem Política, irmãos na fé. Você que é novo, que é o primeiro vídeo que está assistindo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Hoje nós vamos dar sequência, à nossa playlist sobre o batismo. Sobre o batismo, Nós já fizemos um vídeo sobre o batismo na religião israelita e em outras religiões também, alguns costumes semelhantes ao nosso ritual do batismo, Fizemos também outro vídeo sobre São João Batista, o batismo do Batista de São João. Fizemos um primeiro vídeo sobre o batismo de Jesus por João Batista nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E hoje vamos conversar sobre o batismo de Jesus pelo Batista no evangelho de São João. Beleza? Então, se você não assistiu os outros vídeos, assista, Porque é uma sequência. E hoje nós vamos ver nas Sagradas Escrituras, em algumas notas de rodapé, alguns comentários dos estudiosos, de algumas bíblias, que a gente tem a graça de ter acesso aí, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva no canal, dá o like, aquela coisa toda que a gente já sabe, ativa o sininho e principalmente compartilha, para a gente aprender um pouco mais. Dá o seu feedback também, se você gostou, se não gostou, escreva, aí embaixo nas descrições. Todas as passagens que eu cito aqui, que eu vou citar, passagens bíblicas, e a fonte da onde eu tirei esse material vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar então. Eu estou fazendo esse vídeo no dia de Nossa Senhora Rainha, no sábado. Vamos pedir que Nossa Senhora abençoe esse nosso vídeo também, interceda por nós diante de Jesus, ela que é a rainha, porque é a mãe do rei, Diz o Salmo lá 45 ou 44 em algumas Bíblias: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. A gente sabe que no contexto lá de Israel não existia a rainha, só existia o rei, a rainha era a mãe. Então, quem é o nosso verdadeiro rei? Jesus. A nossa verdadeira rainha é a mãe de Jesus, a mãe do rei, tá bom? Então, na Sagrada Escritura, nunca existiu a figura, só a partir de Salomão, que ele importou um costume lá de outro povo, que existia a rainha-mãe, E Salomão importou e fez de Betsabeia a sua rainha, sua rainha-mãe, e aí a gente sabe que o nosso rei é Jesus, portanto, Maria, como descendente de Davi também, e Jesus descendente de Davi, Maria é a rainha, porque é a mãe do rei. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha, rogai por nós. Então, para refletir sobre o batismo de Jesus no Evangelho de João, vamos ler então essa passagem. É João 1, do 29 ao 34. Eu peguei aqui a tradução da CNBB, mas pega aí na sua Bíblia qual tradução que você tiver aí ou preferir, tá bom? João 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim vem um homem que está à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu este testemunho: eu vi o Espírito como pomba descer do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Então veja, nós já falamos sobre os evangelhos sinóticos, e colocamos, sinóticos,
E colocamos a interpretação global da passagem, né, em algumas Bíblias, e depois a interpretação de alguns versículos. Então a Bíblia da CNBB faz um resumo bem certeiro, né? Ela fala assim, ó, sobre toda essa passagem do batismo de Jesus. Jesus aponta como cordeiro aquele que tira o pecado do mundo. João aponta como cordeiro aquele que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, sobre o qual permanece o Espírito, né, nessa passagem. Então já aparece a palavra cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, e sobre o qual permanece o Espírito, né? A Nova Bíblia Pastoral vai dizer assim que desde o início do Evangelho de João, Jesus é apresentado como alternativa ao sistema religioso, né? Pois ele é o Cordeiro de Deus que está no lugar dos animais ofertados no Templo de Jerusalém para alcançar o perdão dos pecados, né? Então veja, no início já do Evangelho de João, de São João Apóstolo, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Então, esse Cordeiro de Deus, o próprio Filho de Deus, substitui aqueles cordeiros, aquelas ovelhas, carneiros, aqueles animais que eram oferecidos no templo para perdoar os pecados do povo. Então, o verdadeiro cordeiro, aqueles cordeiros eram sinais, depois a gente vai ver, né? Eram prefigurações. A realidade, né, é nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. E mais tarde vai fazer menção a essa palavra de João, São Paulo, né, em 1 Coríntios 5,7, ele vai dizer que o Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. O que ele quer dizer? O Cristo, o Cordeiro, né, nossa Páscoa, aquele que nós nos alimentamos dele, foi imolado. Então, é uma alusão eucarística, né? Aqui no próprio Evangelho de São João, quando ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele faz uma alusão eucarística. Então, quando a gente se alimenta do Cordeiro, que é a nossa Páscoa, que foi imolado, como diz São Paulo, ele tira os nossos pecados, né? Então, ele é o Cordeiro, ele é o alimento, ele é o verdadeiro sacrifício oferecido no templo, né? Ele é o próprio templo, né? Ele é o sacrifício, o altar, né? E o próprio sacerdote, né? Depois, mais tarde, a teologia vai dizer, né? Então, é uma alusão à Eucaristia já, né? É por isso que em cada missa o padre levanta a Sagrada Eucaristia, né? E fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o Cordeiro, ele só conseguia, vamos dizer assim, né? O antigo sacrifício lá do Antigo Testamento, ele só conseguia ter algum efeito de perdão dos pecados quando ele era sacrificado, imolado, e quando ele era consumido, né? Olha que interessante. Então, o Cristo, quando Paulo fala o Cristo, o Cordeiro, nossa Páscoa, foi imolado, ele está fazendo alusão a isso, o sacrifício e o alimento, né? Então, é muito importante isso, né? Essa alusão à Eucaristia, tanto aqui de São João e depois iluminado aí pela pregação de Paulo, né? A Bíblia do Peregrino faz um resumo bem interessante também. Fala que o Espírito que desce e repousa sobre Jesus é um sinal no estilo joanino, né? Então, João vai falar dos 7 sinais, né? Da ressurreição de Jesus como último e derradeiro sinal da parte de Deus para nós, né? O Espírito que desce foi um sinal para João Batista, né? O Espírito que desceu e repousou sobre Jesus. E alude ao batismo de Jesus que o evangelista não narra. Então, o evangelista São João, apóstolo, não narra o evangelho, aliás, o batismo de Jesus, né? Ele só faz uma alusão quando esse Espírito desce e repousa como uma pomba, né? O Espírito que desce e repousa como uma pomba. Eu já expliquei o sentido de pomba lá no vídeo anterior dos sinóticos, tá? Não vou abordar aqui para não ficar muito grande. Então, o Cordeiro de Deus, como eu expliquei, né? Ele tem essa função sacrificial expiatória, né? Segundo Isaías 53. Se a gente pegar lá Isaías 53, no versículo 7, vai dizer assim, ó. 53, 7. Maltratado,
estava se referindo ao servo sofredor, né? Ao servo de Javé, né? Do Senhor. Como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosquiador, ele não abriu a boca. Então é o grande discurso ali de Isaías 52, 13 até 53, 12, né? Que é o grande discurso do servo sofredor, daquele que dá a sua vida pelos demais, né? A sua vida é um sacrifício expiatório para todos, né? Em favor de muitos, que é a palavra que Mateus depois vai usar também lá na instituição da Eucaristia, no capítulo 26, né? Esse título Cordeiro de Deus, ele se torna um título emblemático para Jesus. O que é emblemático? Representativo, simbólico, né? Da pessoa de Jesus. E um título também glorioso, né? Lá no Apocalipse. Então, o Apocalipse de São João, quando fala do Cordeiro, eu vi o Cordeiro sentado à direita do trono de Deus, né? Mas o Cordeiro só foi glorificado porque ele foi sacrificado, né? Então aí é o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição, glorificação de Cristo, né? Então ele também, vai dizer a Bíblia do Peregrino Padre Alonso, né? Aquele que batiza com o Espírito Santo. O que quer dizer isso, né? No contexto do Evangelho de João. Batiza não somente com água, né? Esse tema é desenvolvido ali no capítulo 3 de João, né? Nós estamos aqui no capítulo 1, o capítulo 2 vai falar ali do primeiro sinal de Jesus, no casamento em Caná da Galileia, com a intervenção de Maria, da sua mãe, né? E o capítulo 3 vai falar desse batismo, né? Desse sacramento da nova aliança, né? Em verdade eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Então o batismo de João, como eu já expliquei, ele era só na água. Aquele que batiza com o Espírito Santo não é João, ele é um outro que precede, né? João Batista fala, que me precede, que existia antes de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo, né? E nos sinóticos, alguns vão falar e no fogo, né? Fogo do amor, né? O fogo da divindade. Então, e outro título também é Filho de Deus, que aparece aqui. João viu o Espírito descer e permanecer e testifica, né, testemunha que Jesus era o Filho de Deus, né? Alguns manuscritos vão dizer o escolhido, segundo Isaías 42, 1, né? Eis o meu servo, aquele que eu escolhi, o meu bem-amado, né? Esse é um título messiânico na boca de Jesus e um título transcendente para o evangelista João, né? João já entende de que forma ele é filho de Deus, né? De forma transcendente. João aqui, evangelista, tá? Vamos lá para alguns versículos, então, né? Então, o que quer dizer esse Cordeiro de Deus, que eu já expliquei um pouco, né? A Bíblia da editora Vozes, a Bíblia Mensagem de Deus e a tradução ecumênica da Bíblia vão dizer assim, que o Cordeiro de Deus vem do aramaico talia, né? Taliá, não sei como que pronuncia direito esse aramaico, né, gente? O que quer dizer? Tanto cordeiro, quanto menino e quanto servo. Então ele tem três traduções aí, né? Três significados. Significado de cordeiro, de ovelha, de menino, né? Pode ser menino também, e de servo, né? Aí relembra o servo sofredor de Isaías. Então lembra assim as profecias do servo sofredor, né, que morre pelos pecados de muitos. Depois eu vou deixar as passagens aí. Por outro lado, esse cordeiro lembra o cordeiro pascal, símbolo da redenção de Israel da escravidão egípcia. Então lá em Êxodo, salvo engano, Êxodo 12, né, os israelitas celebram, né, matam os cordeiros, né, e com o sangue eles realizam essa Páscoa às pressas, com o sangue daqueles cordeiros, eles marcam os batentes das portas, né, para que o anjo da morte não matasse seus familiares, né. Então, lembra aquele cordeiro, né, se refere àquele cordeiro de Êxodo 12, né, tem a citação aqui. Então, Jesus, portanto, é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, ele não tem pecado, né. A Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, que o pecado, esse pecado, agora que pecado que esse Cordeiro de Deus tira? Tira o pecado, não fala os pecados, né?
Então, o pecado por excelência é recusar reconhecer Cristo como enviado de Deus, vai dizer a Bíblia de Jerusalém, né? Que veio revelar-nos a verdade. Então, se você tem essa resistência à verdade, né? Você não reconhece Cristo como aquele que foi enviado pelo Pai, então esse é o pecado por excelência, né? Segundo a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia Tebe fala assim que esse pecado, né, no singular, sem ser no plural, né, visa o conjunto dos pecados do mundo em toda a sua extensão. Então, todos os pecados do mundo com todas as suas implicações. E as extensões de espaço e de tempo, né? Em todos os lugares, em todos os tempos, com todas as suas implicações. Então, é o pecado total, vamos dizer assim, né? A tradução ecumênica vai dizer. A melhor interpretação aqui que eu vi é da Bíblia de Aparecida, que na verdade faz uma citação no Catecismo da Igreja Católica, né? Perfeito aqui, né? Como sempre o Catecismo, né, da nossa Igreja. O Catecismo vai dizer assim, ó, que o pecado do mundo, esse pecado do mundo, é a condição pecadora que o mundo apresenta devido às consequências do pecado original e de todos os pecados atuais, pessoais, dos homens, como também devido à influência negativa que exercem sobre as pessoas, sobre as situações comunitárias e sobre as estruturas sociais que são o fruto dos pecados dos homens, que é o pecado social. Então, a totalidade do pecado é a consequência do pecado original, esse pecado do mundo, né? É o pecado original, são os pecados atuais nossos, né? Dos homens nossos, e são as influências negativas que, em razão desses nossos pecados pessoais, né, influenciam negativamente as outras pessoas, as comunidades, né, as estruturas sociais. E aí se torna um pecado social, né? Então engloba tudo, né? Jesus veio tirar esse pecado, né? Essa totalidade do pecado. No versículo 33, entra um outro tema. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo, né? A Bíblia de Jerusalém vai dizer assim, ó, porque o Espírito repousa e permanece, é um verbo frequente em João, né? João fala, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes ao Pai e Ele vos dará. Então, o verbo permanecer em João, permanecei na verdade, ela vos libertará, e tem outros textos, né? É muito frequente em São João. Então, esse Espírito vem sobre Jesus, o João Batista vê isso, e permanece. Porque Jesus tem esse Espírito permanente nele, ele pode comunicá-lo aos outros, né? Realizando assim a profecia de Isaías 36, né? De 26 a 27. Derramarei sobre vós águas puras, né? Infundirei dentro de vós o meu Espírito, né? E também faz referência àquela aliança, nova aliança, já profetizada por Jeremias 31, versículo 31 também, né? Que Jeremias fala que seria estabelecida uma nova aliança, não como aquela que estabeleci convosco quando os vossos pais saíram do Egito, mas uma nova aliança, né? Escreverei dentro de vós as minhas leis, os meus preceitos, né? Mas essa efusão, então Jesus já pode comunicar isso, porque o Espírito permanece nele, mas essa efusão, esse derramamento do Espírito Santo, só terá lugar quando Cristo for glorificado ou elevado à direita de Deus, né? No dia de Pentecostes. Aí João não narra o Pentecostes, a gente sabe, né, que é a vinda do Espírito Santo lá sobre os apóstolos e os discípulos com Nossa Senhora, com Maria no cenáculo, né, e as santas mulheres. Então, é aí que vai acontecer o derramamento do Espírito, né, na sua plenitude. Beleza? Então, vamos pôr aqui só umas reflexões finais aqui. Então, esse é de João, né? A pomba a gente já tinha falado no outro vídeo, não vamos citar aqui de novo, tá? Então, a gente vê que no Evangelho e na catequese cristã, o batismo de Jesus
por João Batista é essencial, aparece em todos, né? Aqui mesmo João não narrando que Jesus foi mergulhado e batizado, tal, ele faz alusão, né? Algumas coisas que os sinóticos relataram, né? Então, mostra também o batismo de Jesus por parte de João, mostra a obediência de Jesus também, né? Jesus se submete ao batismo de São João, né? Eu havia falado no outro vídeo, ele mostra assim o que tipo de Messias ele é, não aquele Messias glorioso, orgulhoso, né? Mas aquele Messias humilde, servo, que veio para servir, que veio para dar a vida por muitos, né? Por todos, né? Então, da mesma forma que ele veio cumprir toda a justiça, ele também é obediente ao Pai em várias coisas, ele submete, né, as outras determinações estabelecidas por parte de Deus para os outros homens que são pecadores, né? A gente vê isso lá em Lucas 2, 21 e seguintes, que ele se submete ao recenseamento da parte do imperador da época, quando ele nasce, ele se submete à apresentação no templo, né? Ele se submete aos próprios pais, né? Vai dizer também lá quando ele perde e se encontra lá no templo, né? E é encontrado por seus pais lá no templo. Mostra então o batismo de Jesus, a obediência do Filho ao Pai, né? O que mais que a gente pode ver aqui? A santificação da água e a instituição do batismo, do sacramento cristão do batismo. Então, quando a humanidade de Jesus, né, do Verbo de Deus, do Filho de Deus, entra em contato com a água, ele santifica esta água e como que inaugura, né, e como que institui o sacramento futuro dos cristãos, né? Então, veja, não é um sacramento ainda. Mas os teólogos, né, os estudiosos, os santos padres, falam que Jesus já santificou aquela água, para que ela tivesse a força, né, do Espírito para tornar justos, né? Então Jesus vai dizer lá a Nicodemos, quando eu falei, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então essa água, ela também faz menção à água do útero das nossas mães, né? Olha que bonito. Assim como nós ficamos ali na água dentro do útero da nossa mãe e depois nós nascemos para a vida, assim também na pia batismal, ou que seja num rio, que seja numa piscina batismal, né? Tem muitas comunidades, paróquias que o batismo de adulto fazem dessa forma, e às vezes até de criança, por imersão também, né? Pode se fazer de várias formas, depois nós vamos ver isso. Mas então ali simboliza também o útero da igreja, né? Então do útero da igreja, fecundada por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo esposo, a igreja é a esposa, Jesus Cristo é o esposo. Daquele útero nascemos nós para a vida divina, para a vida da graça, né? E um outro ponto também é o batismo de Cristo como protótipo do batismo cristão, né? Então, protótipo é assim como uma prévia, vamos dizer assim, né? Como uma prefiguração também, né? Enquanto é pelo batismo que o crente, porque é pelo batismo que o crente, né, que a pessoa que crê, que é fiel, ela se torna filho de Deus, né? Pelo dom do Espírito Santo. Então, batismo nós nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito Santo, da mesma maneira que Jesus, né, na hora do seu batismo de João, que o Pai declara ele como filho de Deus, né? Olha que bonito. Agora uma outra questão, né? O batismo só para adultos, né? Então muitos usam esse batismo de Jesus aos 30 anos mais ou menos, né? Ninguém sabe exatamente a idade de Jesus quando ele foi batizado. Muitos usam essa passagem, né? Essas passagens do batismo de Jesus como exemplo ou prova de que o batismo só deve ser conferido a adultos, né? O batismo cristão só deve ser conferido a adultos, porque Jesus foi batizado aos 30 anos por João. Só que não tem sentido esse tipo de afirmação a partir do pressuposto que o batismo de Jesus, como eu falei várias vezes aqui, gente, não vamos confundir,
né, as coisas, não vamos confundir os batismos, vamos saber que um é um, outro é outro, né? Um é batismo de João, outro é o batismo de Jesus pela pessoa de João, outro é o batismo dos prosélitos, outro é o batismo dos cristãos enquanto sacramento instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem sentido eu falar, você só pode batizar a partir dos 30 anos, a partir dos 12 anos de idade, de adolescente, ou quando tiver razão. Tá. Aonde está escrito isso? O texto não fala isso, né? E, por outro lado, não é o mesmo sacramento, como eu falei várias vezes aqui, né? Não é o mesmo sacramento que a igreja confere. O batismo de Jesus por João Batista não é sacramento, né? Houve ali a manifestação do Pai, a manifestação da Trindade, né? O Pai na voz, o Espírito na pomba, né? E o Filho na pessoa do Filho. Houve, né? Mas como prefiguração, como prenúncio, né? Como protótipo do batismo cristão, mas não era o batismo cristão, né? O da igreja é sacramento, o de Jesus não foi sacramento porque Jesus não precisava de sacramento, né? Então isso a gente vê uma reflexão muito melhor assim, né? Estou falando por cima, do Frei Mauro Strabelli naquele livro que eu falei já no outro vídeo, Bíblia, Perguntas que o Povo Faz, né? Muito bom o livro do Frei Mauro Strabelli, tá? Um abração ao Frei Mauro. Então nós seres humanos, e aqui eu quero fazer uma reflexão para fechar aqui a nossa reflexão de hoje. Nós seres humanos somente, né, que só temos a nossa dimensão espiritual, temos que a gente chama de alma, temos a dimensão corpórea, né, e outras dimensões sociais, né, nós temos várias dimensões enquanto pessoa, nós somos somente humanos. Só que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, na pessoa dele, ele une a natureza humana e a natureza divina. Então, dessa forma, Jesus não precisava e nem precisa do sacramento do batismo, né? Então, por isso que São João Batista vai dizer lá no Evangelho de Mateus, que eu falei no outro vídeo, ele vai dizer, eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim. Aqui no Evangelho de João, o apóstolo João, que escreve o Evangelho, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus tira o pecado do mundo. Jesus não tem pecado. Então, o batismo nosso cristão de sacramento, ele é para tirar os pecados. Arrependei-vos, tem uma pregação lá, uma das primeiras pregações de Pedro, lá depois do Pentecostes, ele fala assim, as pessoas perguntam lá para os apóstolos, mas o que devemos fazer, irmãos? Ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados. Então o batismo é para o perdão dos pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus, que nem a gente falou, que nem a gente leu, que tira o pecado do mundo. Ele não tem, ele tira, né? Então, ele não precisava de sacramento, não precisa. Aliás, vamos colocar aqui também, ele é a fonte dos sacramentos. Então, Jesus Cristo, dele é que vem os sacramentos, ele não precisa de sacramento. O que eu falei já no vídeo sobre sacramentos? Sacramentos são sinais sensíveis necessários a nós, que somos seres corpóreos, né? Seres sociais. Nós precisamos dos sacramentos nessa vida, nessa dimensão. Né? Depois que a gente for lá para a dimensão escatológica, né? Para o julgamento final, quando a gente morrer, nós não vamos precisar mais de sacramentos. São sinais sensíveis para essa vida, né? Ele quis ser batizado, Jesus não precisava, mas ele quis ser batizado pelas razões que a gente já falou, né? Em solidariedade aos pecadores, né? Como prefiguração do batismo cristão, para santificar as águas, e tem outras razões, né? Então não tem o mesmo sentido, tá, gente? Não sei se deu, eu acredito que deu para entender, né? Não tem como eu falar assim, o batismo cristão tem que ser dado aos 30 anos porque Jesus foi batizado. Jesus não foi batizado com o mesmo batismo cristão, entenda isso, pelo amor de Deus, né? O batismo que Jesus recebeu não é sacramento.
O sacramento será instituído mais tarde, né? E será ministrado só depois do Pentecostes, quando Jesus já subiu aos céus, já enviou o Espírito Santo e a igreja começa a missão. Em Mateus 28, 19, antes da ascensão dele, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então aí começa, né? Depois do Pentecostes que começa esse batismo cristão enquanto sacramento em nome da Trindade, tá bom? Que Nossa Senhora nos proteja hoje, no seu dia, em todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Rei, nosso Deus e Salvador, batizado por João no Rio Jordão, filho da Virgem Maria, segunda pessoa da Trindade, Deus e homem, crucificado por causa do homem. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.